Oi, gente, boa noite. Relato. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Boa noite. Inédito aqui na sexta-feira. Vocês sabem que eu sempre faço esse tipo de live convidando pessoas a contarem os seus relatos, a descreverem o jejum, né? Então hoje a gente tem um convidado especial, deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá aqui, eu acho que sim. Tá. Eu vou tirar aqui os comentários, pessoal. Deixem na caixinha de perguntas ali as dúvidas de vocês, tá? Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem? Consegue me escutar? Sim, você me escuta? Eu escuto bem. Tá. Eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal foi deixando, mas antes das perguntas, obrigada por você ter aceitado fazer essa live numa sexta-feira com frio. Eu gostaria de saber, algumas pessoas até me mencionaram o teu perfil também quando você estava fazendo jejum. Eu sempre fico bastante curiosa, né, de pessoas que praticam um jejum assim mais longo e no seu caso especialmente porque você pelo que você me falou, você tem uma rotina de atleta, faz bastante atividade física, tem um percentual de gordura já baixo, não tem sobrepeso, e eu queria que você falasse um pouco do teu jejum e qual foi o motivo, principalmente, o que te levou a pensar em fazer um jejum assim? Da onde você tirou essa inspiração? Não, perfeito. Eu que agradeço aí o convite. Eu vi que o pessoal começou a marcar às vezes seu contato ali em alguns posts e aí fui ver, achei super legal, né? Vi que você é uma das grandes pessoas aí que fala sobre o jejum aí na internet. Achei bem bacana. O jejum, eu descobri, né? Eu ouvi falar dele faz algum tempo já. Eu fui militar durante muitos anos, né? Eu fui militar do Exército, hoje eu trabalho no mundo corporativo, mas eu ouvi falar e desde 2020, principalmente, eu tenho procurado sempre de alguma forma melhorar meus índices de performance em todos os níveis mesmo, sabe? Não só no esporte. Então, ter uma qualidade de vida melhor a todo custo. Então eu tenho algumas das coisas que eu comecei a ver e estudar era que a gente é meio que viciado em comida, né? Então a gente aprendeu algumas coisas nos últimos anos, como comer de 3 em 3 horas, coisas nesse sentido, e coisas que faziam, na verdade, a gente estar comendo o tempo inteiro. E percebi que alguma coisa ali não fazia muito sentido. Então eu já tive, assim, coisas que eu estudei, eu comecei a procurar fazer intervalos menores de tempo de comida. Então, por exemplo, procurei sempre ter um intervalo de 12 horas entre o período que eu não como. Então, se eu comer 9 horas da noite, eu vou comer só 9 horas da manhã. Então, sempre procurei fazer essas coisas, mas de uma forma muito simples. E comecei a fazer algumas vezes jejum intermitente no sentido de passar algumas horas a mais, tá? Algumas vezes num sentido um pouco mais religioso, até num sentido meio que de controle pessoal, mesmo assim, uma coisa meio que mental, tá? E também por conta de saúde. O que aconteceu foi, nos últimos tempos, eu comecei a me envolver de novo no jiu-jitsu, na parte de competições, e eu estava fazendo uma perda de peso e eu tava muito difícil perder peso, essa que é a verdade. Eu cheguei no momento que eu já estava um pouco desesperado, então eu comecei a fazer uns jejuns mais prolongados, e num determinado momento, eu cheguei num jejum de 36, 40 horas, assim, né? E eu tinha uma crença de que se eu tivesse um jejum desse, se eu fizesse um jejum desse tempo, eu não conseguiria treinar, eu ia passar mal, coisas nesse sentido. Calhou, inclusive, de um amigo meu ter feito esse jejum de 5 dias. Ele documentou, mas ele é uma pessoa completamente low profile. E ele me contou e eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei muito com isso na cabeça e fiquei pensando muito sobre o assunto. Falei, cara, 5 dias, né?
Eu fiz esse de 40 dias e eu fui puxar um peso na academia e, por um acaso, eu peguei mais peso do que o normal até, assim, naquele dia, né? E andei de bicicleta, eu tinha treinado no dia anterior em jejum também. Então, assim, era meio contraintuitivo, né? Eu falei, meio estranho isso, né? Bati um papo com ele. Eu tenho um ponto, né? Que como eu tenho alguns amigos que praticam jiu-jitsu também, a gente compartilha muito ideias de saúde, de performance, essas coisas. E hoje a gente tem utilizado uma coisa que, na verdade, tem gente que fala mal e agora começaram a falar mais sobre o assunto, né? Que é colocar um pouco de sal na água antes do treino. Como é um treino muito intenso, e aí, para o jejum, a gente fez a mesma coisa. Então, uma coisa que a gente observa, que esse meu camarada me passou e depois eu fui estudar, né? Que quando você faz o jejum, você acaba repondo o líquido, mas aí você precisa dos eletrólitos também, etc. Então, comecei o sólido. Bom, enfim, tentar não ser tão prolixo aqui, vamos direto ao assunto. Depois de tudo isso, eu falei, eu quero me testar nesse jejum de 5 dias. Eu fiquei um tempo pensando sobre isso. E aí eu descobri 2 lesões dos 2 braços, então eu tenho tendões inflamados, edemas ósseos nos braços por conta de excesso de treino. E tem um ponto do jejum, acho que a gente pode falar disso, eu não vou conseguir aprofundar tanto, mas que fala do processo uma redução do processo inflamatório no organismo. Eu falei, é o momento certo para eu fazer esse jejum de 5 dias. E aí eu embarquei nessa jornada, entendeu? Um processo de mentalidade, eu queria saber se eu ia aguentar também, se eu ia ter essa força de vontade, enfim. E aí acho que você deve ter um monte de mais perguntas, aí eu vou respondendo conforme. Sim, uma das coisas que o pessoal sempre pergunta é o peso, né? Mas porque tem gente que fala, fiz um jejum de 5 dias e perdi 7 quilos, né? Uma pessoa obesa. No teu caso, com certeza, acredito que não tenha perdido isso, mas eu queria que você falasse, eu vi que você fez umas medições ali, que teve um dia que você, no começo do dia, estava com peso e no final do dia tinha um pouco de peso a mais. E as pessoas que geralmente estão mais no seu peso controlado têm essa oscilação. Às vezes a pessoa fala, não perdi nada. Como que foi essa questão de peso, de balança, né? Falando em geral para você. Legal. Eu confesso que, como eu documentei de forma muito amadora tudo isso, e eu não tinha pensado como eu ia fazer tudo isso, eu fui colocando da forma que eu achei melhor. E a forma que eu achei melhor de introduzir esse ponto do peso foi ir levando todo o processo para o pessoal ver essas oscilações. Porque se eu colocasse só no final, quanto de peso perdi e tudo mais, o pessoal quer sempre uma fórmula milagrosa ou pensa em alguma coisa assim. Então eu falei, deixa eu ir mostrando aos poucos. A verdade tá? No final das contas, no dia que eu bati 120 horas, com 120 horas eu fiz uma bioimpedância. E aí eu pretendo postar isso no final. Mas eu pude observar ali que de peso mesmo, cara, peso, o que deu para ver ali foi que eu perdi 3 quilos, tá? Eu perdi 3 quilos no total. Gordura, perdi músculo também. Então, assim, tem um pessoal que às vezes eu falo alguma coisa que o pessoal acha assim, ele não perdeu músculo. Não é isso. É que eu perdi pouco músculo, perdi um pouco, sim. Então, você perde de tudo. Mas acho que um fato dos mais interessantes, assim, que eu vi, foi que quando eu fiz a bioimpedância, eu não tenho tanto conhecimento a fundo de como isso funciona, mas eu perdi 3 pontos de gordura visceral. Uau! Então, assim, eu achei isso muito interessante, assim, porque era uma coisa que sempre foi uma constante para mim, né? Todas as minhas bioimpedâncias, minha gordura visceral está entre 4 e 5, você perder 3 pontos é uma coisa bem relevante, né? Você foi para 1, então, na gordura visceral. Fui para 1. É o mínimo do mínimo. Eu ia te perguntar sobre essa questão. Lá na bioimpedância apareceu massa magra, né? Mas antes desse preparo do jejum, a tua dieta como que estava? Você estava com mais carboidrato? A questão do glicogênio, né? Que eu acredito que é uma coisa que você tem conhecimento. Você acha que quando você começou e fez a primeira bioimpedância, o teu glicogênio muscular estava ali no mais completo, estava mínimo, ou você estava numa dieta mais low carb, já fazendo jejum? Você tem mais ou menos noção disso? Eu tenho noção, porque assim, eu acho que ele estava bem cheio já. Eu sou uma pessoa que naturalmente eu como muito carboidrato por conta do excesso de treinos. Então eu tenho uma rotina de treinos que eu treino de manhã academia e treino jiu-jitsu à noite. Então é uma rotina muito intensa.
Se eu não comer muito, eu acabo perdendo muito peso, essa que é a realidade, né? E então eu já sou acostumado. Por exemplo, um negócio que eu sei que, teórica, se você for buscar na teoria, né? E uma coisa sem muita individualidade, eu sei que, por exemplo, o pessoal fala muito mal do carbo à noite. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu como muito carboidrato à noite porque eu treino em jejum de manhã. Uhum. Então, particularidades, né? Então eu sempre comi Sim. muito, tá? Mas a minha alimentação, ela é muito limpa. Então, assim, eu faço poucas refeições, geralmente, em grande quantidade. E geralmente eu como sempre os mesmos alimentos, que eu consigo falar fácil aqui, que geralmente são ovos, carne vermelha, arroz, banana, aveia, kefir, que é uma coisa que eu introduzi agora, que eu acho um negócio fantástico. E é isso, assim, não como muito mais nada além dessas coisas, assim. Então é Sim. muito. Eu te perguntei dessa questão do glicogênio, porque quando você vai ali, as mulheres têm muito essa dúvida. Elas falam, fui na Nutri, perdi 2 quilos de músculo. Mas antes de começar, às vezes, uma dieta mais reduzida em carboidrato, esse glicogênio ele pode oscilar de 1 a 3 quilos. E na bioimpedância é contabilizado como músculo. Então, digamos que lá no início você estava com 2 quilos a mais de glicogênio, no final do jejum, você estava com glicogênio provavelmente no zero, né? 5 dias. E aí, quando a bioimpedância vai contabilizar, vai dizer que você perdeu 2 quilos de músculo, mas na verdade está relacionado ao glicogênio. Isso acontece, o pessoal fica com muito medo. Perdi músculo. Às vezes nem faz um jejum tão longo quanto o seu. Mas sim, eu acredito que nos estudos a gente sabe que até 3 dias os estudos apontam que você não perde massa muscular e a partir disso, dependendo assim do percentual, seu percentual quanto que era antes de gordura, antes do jejum? Era 10%. Já estava muito baixo, né? Então, quem tem um percentual muito baixo, provavelmente no jejum muito mais prolongado, tem uma grande chance de perder músculo porque tem um percentual baixo. E você, o que mais você achou complicado nesse jejum, assim, nesses 5 dias, o que você sentiu de mais dificuldade? Mais interessante é que, assim, eu fiquei com uma percepção. Quando terminou, eu tinha uma percepção daquilo que eu tinha vivido, e agora, revendo os vídeos, né, as coisas que eu fiz, eu também consegui ver outros pontos que eu tinha esquecido, né? Por exemplo, eu achei que o dia mais difícil tinha sido o terceiro. Na verdade, foi o quarto para mim, né? Pelo que eu comecei a ver nos vídeos aqui. A falta de, primeiro, costume de comida. Eu senti muito mais a vontade de comer, foi muito mais difícil a vontade de comer do que necessariamente eu passar fome. Eu tive poucos casos em que eu realmente senti que eu estava com fome. Todos os outros casos tá chegando um horário que normalmente eu como e eu tô com muita vontade de comer. Ou minha família às vezes se reúne aqui na casa, minha avó mora perto, o pessoal mora por aqui, o pessoal ia tomar um café da tarde. Ver o pessoal comer era algo que me chamava muita atenção ali. Então, meu olfato parece que melhorou muito. Eu senti o cheiro de comida a quilômetros, assim. Então, assim, eu ficava o tempo inteiro meio que salivando, assim, sabe? De vontade de comer. Então, essas coisas foram muito difíceis. Teve momentos que minha mente ficou trabalhando de uma forma, aquela forma meio traiçoeira, assim, de, pô, por que você tá fazendo isso, sabe? Tipo, não tem porquê, pô, sabe? Termina com isso, tudo mais. Só que eu tava tão... eu já tava meio que preparado para isso, eu falei, não, eu quero terminar, de verdade. Tanto que quando chegou no quinto dia, eu sinceramente eu acho que eu conseguiria mais uns dias tranquilamente, assim. Mas eu cheguei, não, eu me propus a isso, deixa eu também, né, terminar aqui agora, não vou ficar prolongando isso. Tava... E também queria comer, uma refeição que eu nunca pulo é o café da manhã. Apesar de eu fazer o jejum longo, eu posso tomar café da manhã 2 da tarde, mas eu vou tomar café da manhã, Sim, sabe? entendi, que legal. E a questão do sono, como que foi? Sono, muito interessante. Foi um ponto muito interessante porque, assim, do pouco do que eu estudei, do que eu vi, do que eu senti que eu entrei num estado muito de alerta, né? Provavelmente uma situação, aquela que a gente fala do luto ou fuga, né? O seu corpo sente que você não está comendo, então, naturalmente, ele começa a trabalhar de uma forma que você tenha condições de buscar comida, né? Eu imagino que seja
um instinto meio primitivo. E então eu tive muita dificuldade de pegar no sono, primeira coisa. Então eu sempre uso um recurso de leitura, né, para dormir, apesar de eu ser uma pessoa que dorme relativamente fácil. E no jejum eu acabava lendo muito mais até chegar a hora de dormir. Eu percebi que durante a noite eu acordava periodicamente, então pelo menos eu despertava pelo menos 2 ou 3 vezes durante a noite. E assim, despertava pronto para ir fazer alguma coisa, assim. Aí eu tinha que realmente me largar na cama para voltar a dormir. Então assim, chegava às 6 horas da manhã, eu já estava, sabe, vou fazer alguma coisa. Só que eu falava, não, preciso dormir mais, a minha noite não foi boa, e eu ficava insistindo até mais um pouquinho. Até um determinado momento que eu falava, agora não vai mais. Aí eu levantava. Engraçado que quando eu levantava, eu tenho o costume também de tomar banho gelado de manhã, né? Então aí eu chegava, tomava uma ducha tal, e aí já subia de novo a energia e estava tudo bem. A minha impressão, como eu me sentia, dormir muito mal, sempre. Dormir muito mal. Era sempre a impressão que eu tinha, mas não me afetava na parte de energia. Não tinha cansaço, aquela exaustão de uma noite mal dormida. É interessante, até porque entra num ponto, assim, que eu falava, eu tive uma clareza mental absurda durante todo o período. Eu refleti muito sobre a vida em níveis, assim, grandes, assim, Incomparáveis. a parte de contemplação, sabe, de ficar olhando para as coisas, eu conseguia ficar um tempo parado observando as coisas e tudo. Li muito, então eu estava com um foco absurdo para leitura, para consumir conteúdo. Foi muito produtivo nesse sentido para mim, mas ao mesmo tempo eu parecia sempre um pouco aéreo, sabe? Quando eu não estava fazendo alguma coisa focado realmente, eu estava sempre um pouco no mundo da lua. Então as pessoas falavam comigo, até para eu expressar o que eu estava sentindo, eu estava um pouco lento, assim. É muito complicado dizer, porque estava ativo por um lado, eu tinha uma clareza mental, mas ao mesmo tempo, para reproduzir isso, eu tinha um pouco de dificuldade, assim, eu estava meio lento, assim, vendo as coisas meio de... uma experiência muito interessante, assim, é o que eu digo. Foi uma loucura, na verdade. Sim. E a parte da atividade física, tanto da questão da frequência, que você já tem uma frequência alta, como que foi esse período no jejum, e a questão da performance, força e velocidade, como que foi isso para você? Você ficava inseguro também? Tinha a questão, você acha que a parte mental influenciava? Tipo, tô em jejum, fico um pouco preocupado? Então, não influenciava porque eu, sempre que eu ia treinar, eu colocava uma pitada de sal antes na água, bebia água com sal e eu levava uma água com sal para o treino. Então, assim, não foi um recurso, não sei se foi um recurso de muleta que eu utilizei, mas eu tinha muita confiança de que se eu bebesse aquela água com sal, eu ia ficar bem. Então, acho que tem a parte mental, talvez, e talvez realmente funcione, mas era um pouco dos dois. Eu estava treinando, calhou de ser uma semana em que eu estava num período de meio mais regenerativo, o que não estava impedindo de eu treinar forte. Então, você vê, hoje, inclusive, eu devo postar agora um vídeo de eu fazendo um exercício de agacho, né, de afundo, de agachamento, com peso relevante, 30 quilos de cada lado, né, e eu faço tranquilamente o exercício. E é o peso que você costuma fazer, gente? É um peso que eu costumo fazer. Talvez aumentasse 10 quilos, assim, mas é um peso já que não é um peso normal para as pessoas, assim, já é um pouco a mais do comum. Fiz, né, não me senti mal em nenhum momento, então, e eu estava intercalando. Como meus braços estavam machucados, um dia eu treinava a perna, no outro dia eu treinava lombar, core e fazia cardio, né? Fazer exercícios aeróbicos. Então, ia correr na praia, por exemplo, moro em Santos, né? Então, ia correr na praia. Eu não sou mais um bom corredor, já fui no passado. Hoje em dia eu estou um pouco pesado até para correr, mas eu só corri bem, sabe? No quarto dia, se eu não me engano, no quarto dia eu corri e eu senti cãibra 2 vezes, até porque eu não consegui suplementar potássio, que não chegou a tempo. Então eu senti cãibra, mas eu não me senti mal. Pelo contrário, me senti muito bem, assim, sabe? E durante toda a corrida, se eu te falar que durante o tempo que eu estava correndo, se eu lembro de alguma coisa, praticamente não lembro de tanta coisa que passou na minha cabeça naquele momento. Sim.
E você falou quando você fazia corrida, você tinha um shape mais slim. Então, agora você está numa fase com mais músculo, com mais densidade Isso, muscular, é isso. Mas isso. você buscou isso pela questão do esporte especificamente agora o tipo de esporte que você pratica? Na verdade foi um processo natural. Como eu fui muitos anos do exército, desde muito novo, no Uhum. exército eu tinha muito mais o foco nas atividades que o exército demandava. Então, muito corrida, coisas como calistenia, né, barra, flexão, essas coisas. Então, eu era mais magro. O meu físico, normalmente, ele está entre 82 quilos, eu diria. Tá. E durante os últimos anos, por conta do jiu-jitsu, eu acabei precisando focar muito na musculação, porque as lesões são muito frequentes. Se você não tem uma musculatura forte, você acaba lesionando bastante. Como eu foquei muito, eu fui tendo um ganho de peso natural. Então, 2019, 2018, eu pesava dentro dessa faixa de 82 quilos e fui subindo com o tempo. Hoje, agora, depois do jejum, eu devo estar na faixa de 88, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu acabei subindo gradativamente de peso. Sim. Eu vou abrir aqui para as perguntas, que o pessoal deve estar Show. perguntando. Isso aí é legal, que eu acho que até pela tua experiência de vida também, ter sido militar, eu não consigo reproduzir aqui na tela, mas ela diz: conseguir fazer um jejum tão longo também se trata muito de ter o psicológico forte nessa hora? O que você acha? Com certeza, assim, não é... Assim, eu levei até que numa boa, mas eu vejo pela expressão das pessoas quando eu falo que passei isso, que as pessoas realmente acham uma loucura, assim. E eu fui parar para pensar, realmente é meio que uma loucura, né? Passar 5 dias sem comer é uma coisa meio fora do comum. Tem que ter um psicológico muito forte, um mental muito forte. Eu sou uma pessoa que eu, não só no exército, mas eu sempre busco estar trabalhando isso. Você vê, né? Eu tomo banho gelado todos os dias, né? Tem muita gente que me pergunta, nossa, mas pra que você faz isso, sabe? Tipo, não tem necessidade nenhuma. E meio que não tem mesmo, tá? Não Mas só. Não até tem... tem, né? Tem crescido também os estudos sobre isso, a questão Ah, não. do tipo É, de benefício ah, não. também, que é parecido É, até com o jejum. saúde e tudo mais, assim, eu não fico doente, né? Tipo, Sim. é raro. A única coisa é que eu fico com calor o dia inteiro, porque eu só tomo banho gelado, fico com calor o dia inteiro, mas eu faço essas coisas, eu tô o tempo inteiro me desafiando nesse processo. Hoje eu tenho feito bastante, tenho procurado fazer cada vez mais a banheira de gelo também, né? Uhum. Então todas essas coisas são coisas que trabalham psicológico. Você me dá um minutinho aqui, eu queria falar uma coisa que eu escrevi esses dias e eu acho que é muito válido, já que a pergunta veio. Eu vou tentar resumir um pouco o que eu escrevi, mas alguém me perguntou por que você faz esse tipo de coisa, né? Tipo, qual que é o raciocínio por trás disso, sabe? Tipo, não tem porquê. E uma coisa que eu acredito muito, não uma crença exatamente minha, foi de coisas que eu estudei, mas a vida ruim agora, ou se a gente não passou, em algum momento a gente vai acabar passando na vida. Então a gente vê que, no geral, se a gente está num momento bom na nossa vida, a gente está sendo privilegiado, porque tem muitas outras pessoas que não estão, né? E uma coisa que eu vi muito, uma coisa que me chocou foi um vídeo, né, que eu vi sobre como o conforto pode destruir sua vida, né? E eu acredito muito que se a gente está numa posição boa da nossa vida e de alguma forma a gente não se desafia, né, em qualquer coisa que seja, pode ser em coisas bestas assim, né, como um banho gelado, como um jejum às vezes, a gente acaba ficando muito soft, né? A gente fica muito, Nutella. sabe? A gente fica muito Nutella, essa que é a verdade. Quando as coisas vêm e aparecem na nossa frente, às vezes a gente não está preparado para esses desafios, entende? Então eu acredito muito nisso, de verdade. Acredito que se a gente pode se desafiar quando a gente está numa posição confortável, façamos isso, sabe? Porque no momento que a gente precisar ser mais duro, ser mais forte, que a gente faça. Então acho que o jejum também se enquadra nisso. Respondendo a pergunta, acho que o mental conta muito. Ótimo. Deixa eu ver. Aqui eu encorajo alguém para ir tomar banho gelado, aí começar. Sim, não tem.
Na verdade, o meu jejum maior foi uma experiência, eu fiz um jejum de 8 dias, foi até numa clínica da Alemanha, você estava falando, né, que é algo incomum aqui no Brasil, mas lá fora já está muito difundido, é uma clínica centenária que você vai para lá, e tem gente que faz 3 semanas, dependendo, assim, pessoas com artrite, artrose, enfim. Eu fui para conhecer a técnica, assim, fazer num lugar controlado e mostrar para as pessoas também que era possível. E tinha, você também tomava banho na piscina, você andava na neve, caminhava. Eu lembro que no quarto dia que fiz uma caminhada, tipo um hiking, assim, com aquela adrenalina. Então, é algo muito, muito, muito difundido lá fora, infelizmente, aqui. Por isso até que eu quis te convidar para, principalmente por causa do teu perfil, que né, você não tem sobrepeso, para mostrar para as pessoas que é possível, né? Principalmente para uma pessoa obesa lá, que está com mais de 100 quilos, com sobrepeso, e que ela ficar lá 2, 3 dias de jejum, com certeza vai ser muito benéfico. Mas, infelizmente, a gente tem essa barreira cultural aqui ainda no Brasil, dessa aceitação, enfim. Talvez eu acho que a falta de acesso aos artigos, muita coisa publicada em inglês, então os profissionais não buscam muito, mas eu acho que é fantástico, né, a gente compartilhar esse tipo de coisa e principalmente uma experiência como a sua. E qual que é a dica que você daria, Gabriel, para uma pessoa que vai tentar fazer o de 5 dias? Você chegou a se preparar? Como que foi? Claro que a tua vida, você já tem um preparo, né? Você já é uma pessoa disciplinada. Mas para uma pessoa que não está tão preparada assim como você, qual que é a dica que você daria assim para a pessoa que vai tentar nem esses 5 dias? Digamos que ela vai tentar lá 2, 3 dias. O que você falaria assim de dica? Eu acho que a primeira coisa, e isso falta também bastante para a gente, quando eu digo assim, brasileiros, né, é procurar conhecer um pouco mais. Então, eu vi que seu perfil traz muitos estudos, muita coisa legal. Então, procurar estudar um pouco mais, entender o porquê que ela quer fazer aquilo, né, que acho que quando a gente entende o que a gente quer fazer, tem um objetivo, claro, isso fica melhor. Eu estudei muito pelo Andrew Huberman, né, que é um médico americano, então ele fala bastante disso. E eu fui me espelhar também, que hoje nesse grupo de amigos, inclusive, eu olho assim e a gente vê o quanto a gente desandou em alguns aspectos como sociedade, principalmente no quesito alimentação, coisas nesse sentido, né? E a gente vê muito o passado, né, como era. Então, se você for observar, por exemplo, até nas grandes religiões, né, nas religiões fundadoras de civilização, você vê que o Islã tem o Ramadã, né? No próprio catolicismo você tem diversas abstenções, né? O próprio jejum é praticado por monges, né, nos monastérios e tudo mais, então é uma prática já conhecida no mundo. Então eu fui buscar estudos, por exemplo, sobre isso. Você vê, por exemplo, no Ramadã, que existem estudos que mostram que os muçulmanos, a testosterona deles acaba sendo maior por conta do período de jejum que eles fazem, sabe? Então, tem estudos, sim, basta a gente procurar, né? O estudo que eu me baseei, do estudo de 5 dias, ele mostra, por exemplo, como o jejum pode ser uma forma de rejuvenescer, né? Até por conta da autofagia, coisas nesse sentido. Como se preparar? O que eu acredito é começar com jejuns menores. Eu acho que se você conseguir diminuir a janela de oportunidade de comida que você tem, também facilita. Então, por exemplo, vai comer à noite, tenta manter 12 horas ou 14 horas até comer de novo, sabe? Tenta diminuir a quantidade de refeições que você faz, não precisa diminuir as calorias, né? Que o pessoal acha assim, vou comer 2 vezes no dia só, eu vou vou perder peso, né? Não é, né? Tudo você tem que calcular. Por isso que é bom ter um profissional, uma nutricionista, alguém especializado para indicar. Mas assim, primeiro isso, depois buscar fazer um jejum mais longo, 24 horas, de repente passar para um de 40, o de 40 que eu fiz que eu achei interessante. E acho que tentar ir gradualmente, né? Porque para você também ir se conhecendo nesse aspecto. Porque eu vou ser sincero que num dos dias, assim, chegou num momento que eu fiquei um pouco mal, assim, à noite. Comecei a ter alguns calafrios, assim, me senti meio estranho. Eu falei, putz, será que eu tô sucumbindo aqui, né? Será que tem alguma coisa errada? E eu falei, não, vou. Mas eu conheço muito bem meu corpo, sabe? Eu sei muito como eu reajo às coisas. Então eu falei, deixa eu dormir. Amanhã eu vejo como é que eu tô. E acabou que passou, sabe? Tava muito bem no outro dia.
Então bate os desesperos uma hora. Então é bom você conhecer como o seu corpo funciona. E assim, saber também que o jejum, tudo bem, eu utilizei a estratégia de tomar água só, alguns poucos chás e café. Até porque a gente sente muita falta de gosto, né? Não sei como é que foi para você, mas eu sentia muito essa necessidade de ter um gostinho na vida ali. Então o café e o chá me ajudaram. Apesar de eu ter umas neuras, assim, que eu não gosto de tomar muito café. Então eu tomava uma xicarazinha só, tal, até porque o sono já estava prejudicado. Mas assim, também ver o suplemento, sabe? Ver como você vai repor os eletrólitos. Eu coloquei a minha estratégia no Instagram. Não sou médico, então procurem um especialista, né? Alguém para fazer isso. Mas eu coloquei todos os pontos ali. Então é para você também tentar suprir, né? Dentro das possibilidades, com o que você pode. Então, por exemplo, eu não tomei ômega 3, né? Por conta da parte de gordura. Eu vou ser sincero com você que eu nem sei se quebra realmente o jejum, mas eu optei por nem tomar. Mas essa é a ideia, gradualmente, né? Vamos aos poucos. Sim. Você chegou a medir a glicose ou a cetose, alguma coisa assim ou não? Infelizmente não. Como eu disse, como foi uma coisa muito amadora mesmo, sabe? Sim. Então eu não medi, eu acabei fazendo só a bioimpedância, né? E na bioimpedância deu que eu perdi 3 quilos, né? Perdi aproximadamente 700 gramas de massa muscular, que não é muito, né? Se você for observar. Pode até ter seu glicogênio também, né? Pode, de repente, sei lá, 300 gramas de glicogênio e 300 de... Enfim, é minúsculo a relevância da perda, né? Sim, e gordura. Mas uma coisa que eu observei é, o ponto da gordura visceral, que eu acho que foi uma coisa assim, muito interessante. Algumas coisas que eu li, inclusive, que o jejum é excelente para pessoas que têm gordura no fígado, coisas assim. Excelente. Né? Eu percebi que minha cintura deu uma boa afinada, e isso acho que isso não voltou, pelo que eu percebi. Não voltou mesmo, porque eu fui vestir uma calça ontem e o cinto tá folgado agora. Apesar de eu estar com o mesmo peso que eu estava antes, eu já subi de peso de novo. Sim, sim. É porque o jejum, ele pega, independente da balança, principalmente porque você tem uma composição muscular interessante, igual a gordura visceral, às vezes não é algo que vai aparecer diretamente na balança, mas você vai perceber na roupa, né? Que enfim, então essa composição mesmo que a balança não mude tanto, realmente o jejum ele tem esse perfil de você modelar, de você ficar com um corpo diferente, mesmo independente do peso total na balança, né? E os estudos, sim, até você falou dessa gordurinha, até tem um termo em inglês que é stubborn fat, que é aquela gordurinha teimosinha, aquela que o pessoal fala que a gente vê uma mulherada incrível, assim, aquela gordurinha chata que não sai de jeito nenhum, principalmente comendo 3 vezes, 4 vezes por causa da insulina, né? Porque daí durante o jejum, 5 dias, tua insulina ficou praticamente no mínimo, né? E a insulina é anabólica, então você ficou no estado realmente queimando gordura total. Então, qualquer mínima gordura lá, realmente, você visivelmente vê essa diminuição, né? E para a mulherada, eu acho que é muito mais efetivo nessa questão da gordura, porque o homem ainda tem um metabolismo mais intenso, mais rápido, mais eficiente. E para as mulheres, eu não sei qual que é a sua idade, qual que é? Tenho 29. 29. A mulherada geralmente depois dos 30, 40 tem uma dificuldade muito grande, o metabolismo mais lento. Então, a gente vê resultados aqui que o jejum ele realmente acelera essa queima de gordura que você não consegue perder em outra estratégia. Não sei se você queria acrescentar algo mais sobre... Eu queria até te perguntar, na verdade, também. Tá, aproveitar a sua experiência também de aprender um pouquinho aqui. Sim. Primeira pergunta eu li alguns pontos, mas eu não me aprofundei sobre a questão do GH, né? Eu vi que existem estudos que mostram aumento, né, do hormônio, por conta do jejum. Não me aprofundei realmente, queria saber se você sabe disso, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta por exemplo, você, pela sua formação, como você indicaria, por exemplo, a quebra do jejum? Eu sei como eu fiz, mas eu encontrei algumas informações divergentes e eu ainda fiz diferente de tudo que eu li. Então, assim, queria entender um pouco de você, depois até posso contar como é que eu fiz. Tá, certo.
Sim, o GH é aumentado, principalmente, se não me engano, o pico de um GH assim, no jejum, acho que é no terceiro dia. Você tem um pico, assim, um GH que você não encontra, você não consegue alcançar esse pico de outra forma. Então, o jejum tem esse aumento. Daí o pessoal fala, mas é impossível você ganhar músculo, porque tem muita gente que pratica o jejum intermitente, claro que não tão longo, mas, por exemplo, faz aquela... Não sei se você já ouviu falar da dieta do guerreiro, que é o Your Diet, que geralmente é uma janela que a pessoa, geralmente homens fazem no ganho, no booking, come ali 4 horas de janela alimentar, entre as 15 horas até digamos, as 17, 18 horas, e come mais proteína, enfim, e consegue ganhar músculo, porque esse período de jejum ali de 18 horas, 20 horas, tem um pico, tem um GH mais aumentado. Então, é possível, e principalmente quando a pessoa faz esse refeeding. No jejum mais longo, é difícil você ganhar músculo, né, porque você não está ingerindo nada, mas de repente na sua realimentação, né? Agora, se você treinar mais pesado, de repente você fizer um booking ali proteico, pode ser que você fique mais suscetível a ganho de massa muscular devido a esse aumento do GH pontual. Então, é possível. Sobre a queima, sobre a questão da quebra, o ideal, por exemplo, nessa clínica que eu fiz, o que eles fazem? Como eu fiz 8 dias, ela é gradativa. Então, no primeiro dia, só que ela tinha uma pegada mais vegetariana. Então, eram comidas bem mais leves. E, assim, no primeiro dia era só 400 calorias. Praticamente, você ainda continuava no jejum, porque era, assim, tipo um caldinho, uma sopa mais engrossada, uma fruta, alguma coisa assim. E aí, no segundo dia, um aporte maior, lá, 800 a 900 calorias, aí ia aumentando gradativamente. Então, eu percebi que mesmo os 3 dias depois do jejum, eu ainda estava naquele processo de cetose, assim, não como o jejum por si só, mas eu ainda senti alguns efeitos do jejum, mesmo 3 dias, porque eu não tinha feito aquele refeeding total. Mas a ideia é sempre, um jejum mais longo, é começar com algo mais leve, você faz uma ingesta mais leve, até porque tem pessoas que têm aquela... Às vezes come muita quantidade, pode ter aquele refeeding síndrome, né? Que o bariátrico tem muito, que é tipo dumping. A pessoa come uma quantidade gigante lá de cara, às vezes o coração acelera, né? Porque o organismo estava ali paradinho, de repente uma ingesta gigante vai ter uma sobrecarga. Então, o ideal é gradativo, né? Comer... Eu acredito que com proteína é melhor, né? Você comer, assim, uma sopa mais proteica, um caldo, alguma coisa ali, ou às vezes batido até para não ter tanto desgaste ali do trato e aos poucos, mas sempre com proteína, eu acho que é o mais indicado para não dar um pico de insulina também, logo na quebra do jejum. Como que você fez sua quebra? Eu fiz tudo errado. Eu fiz meu café da manhã de sempre e fiz uma quantidade muito grande, mas eu falei assim, como pede para comer pouco no começo, eu falei, eu vou fazer bastante e aí eu como um pouquinho, até porque eu acho que eu nem vou conseguir comer muito. E aí eu continuo tomando café da manhã durante um tempo, né? Vou comendo aos pouquinhos ali. Então eu fiz 12 ovos, tinha 2 bananas, tinha o kefir ali, tudo mais. Eu falei, eu vou comendo gradativamente. Acabou que eu comi tudo na hora. Acabei comendo tudo de uma E vez você não só. sentiu o coração mais acelerado? Então, o que aconteceu foi, eu tive um pico de insulina absurdo, eu fiquei umas 3 horas largado na cama sem conseguir me mexer. Tipo Então, um coma. eu não conseguia sair da cama de tão lesado que eu tava. Sim, por isso. Ainda eu senti um pouco os efeitos durante o dia, assim, de cansaço e tudo mais, mas assim, depois voltou. O mais interessante eu passei por uma restrição calórica por conta da perda de peso para o campeonato alguns meses antes. E depois da restrição calórica que eu passei, eu comecei a ter alguns indícios de compulsão alimentar. Então, realmente, uma coisa que não é tão comum para mim, eu começava a Ficar caçar as pensando em coisas comida, assim. e começava a caçar as coisas e comer muito. Quanto tempo você fez esse protocolo de restrição? Foram mais ou menos
durou um mês, 2 semanas bem restrito. E era muito abaixo do teu metabolismo ali basal, É, em a taxa? em 2 semanas eu estava comendo pelo menos metade do que eu estou acostumado a comer. Então foi bem ruim para mim. Diferente do jejum. Eu não tenho sentido esse negócio de compulsão alimentar, não, sabe? Tipo, foi muito pior para mim na restrição calórica. Agora, Uhum. eu me sinto, na verdade, muito mais dono de si. Uhum. Eu consigo me controlar muito bem. Eu abri algumas exceções. É que assim, eu também sou uma pessoa que eu não gosto de chocolate. Não é que eu não goste, mas não sou muito fã. Não é uma coisa que me atrai. Uhum. Eu não tomo refrigerante. Então, assim, são poucas coisas que eu realmente como de besteira. Mas eu abri, como passei o jejum e agora não estou em fase de competição, então assim, eu tenho aberto exceções, eu como um pãozinho, como um negócio. Ali são as coisas que eu gosto de comer, na verdade, são assim, salgados, essas coisas assim. Então eu abro Uhum. essas exceções, sem problema. Mas compulsão de, preciso colocar para dentro, eu não tenho tido, né? Que é, se você for ver, teoricamente teria sido mais agressivo o jejum do que a restrição calórica, né? Mas você sabe que essa coisa da restrição muito, muito estendida em prazo, isso tem estudos falando sobre isso, né? Você fica mais, porque você fica no modo fome por muito tempo. Você passou por um modo fome, mas foi algo abrupto e mais curto, né? 5 dias. Mas igual o pessoal, a mulherada faz muito aquela dieta do GH, né? Que os médicos prescrevem, tipo, faz uso de GH e um mês comem 500 calorias, que é nada, né? Então, chega no final de um mês, a pessoa tá destruída, porque é muito tempo de restrição. Por isso que a gente fala, o jejum ele é intermitente, né? Tem uma restrição, às vezes, até mais intensa de calorias, né? Você gosta 5 dias 0 calorias, mas ela é mais curta. Então, você vai fazer esse jejum periódico, você vai quebrar o jejum e você não vai ficar nessa restrição continuamente. Então, por isso que tem muito mais efeitos até na queima de gordura, porque você fica no modo de queima de gordura, mas ao mesmo tempo esse ciclo é menor. Então, você tem esse benefício. E o que acontece muito na restrição intensa, muito estendida, é que você fica com déficit de alguns micronutrientes, que acredito que seja esse o ponto de você ficar, às vezes, mais compulsivo, porque o teu corpo fica mais ávido por aquele nutriente, né? Tipo ferro, zinco, o magnésio, eu não sei, você não faz uso, né, constante do magnésio, né? Não, eu fiz durante o jejum do Ah, miciglinato sim. Tá. Agora e nesse você usou o magnésio. eu Ah, usava sempre à noite. ah, então por isso que você ficou bem também. O magnésio ajuda muito. É, né? Eu coloquei Uhum. acho que no primeiro ou no segundo post os suplementos que eu usei, né? Eu usei o magnésio, usei vitamina D, que é algo que eu já tomo, vitamina D com K2, que é algo que eu tomo normalmente. Eu tenho problemas de tiroide, então eu tomava o remédio da tiroide, o Uhum. Sintroid, né? Que mais? Creatina Uhum. eu tomei. E o sódio com sal, né? No sal. É o sódio sal mesmo, né? Não foi em Não, cápsula. foi sal mesmo. Tá. Até me perguntaram, uma das perguntas que me fizeram é: você prefere usar o sal integral ou o sal normal? Eu falava, não faço ideia. Eu peguei o sal que tinha lá e jogava É que o na. sal integral ele tem nutrientes, né? Tem minerais lá. Geralmente o sal refinado ele não tem muito a acrescentar. Então, e o que acontece no jejum depois de 24 horas? Esses eletrólitos são esses minerais que ficam na nossa parte aquosa, né? Onde dá ali aquela lubrificação. Tipo, por isso que muita gente tem cãibra, tem às vezes tontura, porque falta esses minerais, né? E esses sais para gerar todo esse movimento com mais facilidade. Porque a gente ingere isso, né? Você está numa dieta, mesmo que você não está numa dieta restrita, mas você come fruta, você come alguma coisa que sempre vai ter ou magnésio, ou eletrólitos, mas no jejum você fica zero. Então, por isso que as pessoas são propensas a ter cãibra, enfim, justamente por esse desequilíbrio hidroeletrolítico. Tanto é que agora aqui no Brasil, a gente tem até uma variedade maior de eletrólitos, que era uma coisa que, tipo, há 2 anos atrás você não tinha muita facilidade de encontrar. E lá nos Estados Unidos, porque já é uma prática, né? E lá é a terra do suplemento, em outros países,
Você vê repositor de eletrólitos, muita variedade, que é algo bem comum mesmo. Então, com certeza, eu digo que o magnésio e o sódio, o potássio, realmente no jejum longo, eles são fundamentais. Legal, então depois você pode compartilhar até, se quiser marcar, eu reposto essa questão dos suplementos. De repente, não sei se você fez uma foto de antes e depois, também só para o pessoal ver que o pessoal gosta de ter a imagem, né, para ver realmente os efeitos. E eu queria te agradecer novamente. Aí não sei se você tem mais alguma pergunta, mas... Não, eu só me recordei aqui também, eu tomei o café da manhã, né, quando eu rompi o jejum, mas no almoço eu comi um alimento que geralmente eu gosto de comer sempre que eu posso, que é o fígado de boi, né? Então, que hoje é um dos alimentos que eu vejo como mais nutritivos, assim. Então, acho que também, como eu tenho utilizado bastante essa estratégia de 2 ou 3 vezes por semana comer o fígado, absorver esses nutrientes, talvez seja uma ideia, assim, para quem esteja querendo fazer antes, procurar absorver esses nutrientes de alguma forma, né? Até por conta do ferro e tudo mais, ou até depois. Então, acho que também pode ser uma estratégia. Das fotos, eu não sei, você quer que eu te mande, de repente você... Pode mandar, sim. Tá bom. Porque fica um pouco evidente, assim, porque tem gente que parece que do jeito que eu tô colocando, que não teve mudança nenhuma. Sim. Mas você vê que colocando uma foto em perspectiva da outra, teve uma mudança considerável, assim. Você achou que ficou mais em evidência a sua massa muscular? Então, foi interessante. Principalmente os primeiros dias, eu senti que meu músculo estava meio flácido, assim. Eu me senti meio molenga, assim. No último dia, eu senti que estava realmente mais evidente, assim, porque eu estava mais... Parecia que era só a pele mesmo, assim, e a musculatura. Sim. Então, eu não postei, devo postar amanhã essa foto, né? Mas, assim, ficou realmente mais aparente. E no dia que eu comi, assim, eu dei uma inchada, só que uma inchada com musculatura ainda bem aparente, assim. Então, realmente ficou um físico bem melhor do que teoricamente estava, né? Posso mandar essa foto também. Mas, então, isso foi bem legal, assim. Eu acho que durante o processo que eu fui ganhando peso de novo, eu acho que eu tô ganhando peso com mais qualidade do que antes eu tava. Pelo menos, assim, aparentemente, sabe? Não sei se você viu, eu não lembro o nome do ator, aquele ator que fez o Thor. Ele fez um documentário agora na Disney recentemente. Não sei se é Invencíveis, uma coisa assim. Que um médico americano ele propôs algumas práticas para aumentar a longevidade. Esse Thor, ele era forte, teve uma época que ele estava bem fortão por causa do filme, estava bem musculoso. E ele passou por algumas práticas. Uma das práticas era um jejum de, se não me engano, de 3 dias. E que ele começava uns 3 ou 4 dias. E ele teria que quebrar o jejum. Ele foi para um mar gelado lá, um mar Báltico, se não me engano. E ele tinha que pescar o peixe para ele quebrar o jejum. Foi bem interessante. E eu achei legal também, porque é uma pessoa muito conhecida e um médico muito conceituado lá nos Estados Unidos, que fala muito do jejum, até escreveu um livro que a Oprah mencionou esses dias. E aí mostrou o preparo dele, do pré-jejum, depois quando ele foi lá nadar no mar gelado e pescar comida para quebrar. Então é muito legal também, né? A gente vê como ser humano, como a gente tem essa, como você falou, essa garra, né? Física e mental, só que infelizmente com o nosso dia a dia de hoje, que é tudo muito fácil, iFood, né? Hoje comida por todo lado, e esse excesso a gente fica realmente mais letárgico, igual você falou, quando comeu muito, fica naquela coisa que fica com preguiça, não quer pensar muito, fica às vezes mal-humorado, e infelizmente é assim hoje como a maioria das pessoas vivem, e quando você faz uma prática assim, né, que te coloca nesse modo ancestral, nesse modo primitivo, você vê como que o ser humano realmente é forte, a gente tem uma garra, uma capacidade incrível, que a gente consegue perceber isso através dessas práticas. Então tá, eu queria te agradecer novamente. Eu vou deixar a live gravada, vou marcar aqui o teu perfil para o pessoal te seguir também, te acompanhar lá nas tuas postagens. E é isso, muito obrigada pelo seu tempo. Flávio, muito obrigado, adorei bater esse papo contigo aí.
E vamos continuar conversando aí, vamos continuar trocando essas informações. Qualquer coisa, tamo aí. Tá certo, então. Boa Boa noite, até mais. Tchau, noite. Tchau, tchau. tchau.